Quando nós olhamos para a lógica da organização do governo, nós temos que entender que é uma crônica de uma morte anunciada, de uma briga anunciada feia. Você tem dois compromissos na era Trump. Se não entender isso, não entende o caos. O primeiro compromisso dele é bem claro e está definido naquilo tudo que nós estamos falando. Não é? Ele tem um compromisso muito claro com os apoiadores, com os financiadores da campanha. O primeiro desses compromissos, óbvio, é com toda a área de TI. É aquilo que nós vimos ontem na cena da posse. As câmeras não saíam dos magnatas de TI, o problema não era só o Elon Musk, o problema eram todos eles ali presentes, da Amazon, da Apple, todos. Quando nós olhamos para esse grupo, o que eles têm interesse, Juliano, é numa coisa só. O que é que foi prometido para eles? Eu não faço regulação alguma sobre TI. Qual é o alvo? Eu não crio, eu deixo absolutamente desregulamentado o universo, principalmente da IA, principalmente da inteligência artificial. Aí é que está o risco, amigos. A partir daí, aquilo que nós vimos até hoje de concentração de renda na mão de poucos, sabe do que é que eu estou falando? Eu estou falando da Apple, por exemplo, que vale hoje 4 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia do que isso significa, 4,3 trilhões de dólares é o PIB da Alemanha. Uau. Então, vamos devagar. Quando a gente fala de que eles são ricos, olha o tamanho. E eles estão liberados para ganhar muito mais, para concentrar muito mais renda. Por isso votaram no Trump, por isso correram todos para o lado do Trump. Essa é a ideia. O Congresso americano, a lei americana, o executivo americano não vai impedi-los. A Meta, por exemplo, já pediu que o poder americano controle o parlamento europeu que quer segurar a IA. Esse é o ponto, meus caros. Aí está o X da história. O segundo beneficiado da era Trump é a indústria petrolífera. Não foi de graça que ele atacou a energia limpa, não foi nada de graça, ele está só pagando o que recebeu. Se nós não olharmos para isso, não entendemos. Agora tem um segundo ponto. Esse ponto é a área empresarial. Tem um segundo ponto representado pela escolha de D.D. Vance. Ele tinha que namorar aqueles que não têm universidade e não conseguem trabalhar na economia digital. D.D. Vance escreveu um livro que virou um filme, todo mundo fala, padrão discutível, mas o filme existe, mostrando como que você pode subir na vida. Todo o evangelho da prosperidade nesse sentido. Precisa entregar, né? Se você vai concentrar a renda na mão de poucos, como é que você entrega para a massa isso aí? Daí a cortina de fumaça de ontem. Daí atacar os gays, daí atacar a LGBT, daí atacar a imigração, daí atacar os nascidos. Eu ofereço... Desculpe, o que aconteceu na Arena, ontem na Arena, aquilo ficou muito claro para mim. Né? Só faltaram os gladiadores. Porque ele estava oferecendo o circo. Porque o pão mesmo é para poucos. Os romanos, pelo menos, davam o pão. Esse duelo vai aparecer em breve. Porque é isso, quando você fala da taxação para os BRICS, vocês repararam que ele disse que a taxação vai ficar para depois? E imediatamente as moedas, o dólar caiu e as moedas subiram? Eu aviso. O carro do circo não parou na economia. Não sou eu que estou dizendo isso, são os diplomatas. A imagem é ótima. E, de alguma forma, ela exibe, ela explora, ela demonstra a crise maior. Porque os economistas do Trump olharam para ele e disseram, cara, se você fizer a taxação que você quer fazer, a inflação aqui vai explodir. O que você fala para os eleitores do Vance? Se a inflação explodir? Nós temos um olhar sobre o governo do Trump, né, que é um olhar absoluto, que é exatamente o olhar que lhe interessa, como se fosse nós estivéssemos olhando para ele ideologicamente. É um plano absolutamente econômico, voltado para uma concentração de renda brutal. Se nós não olharmos para isso, nós não vamos entender. E não vamos entender principalmente quem é que vai ganhar. E por que é que o Washington Post, por que é que até aqui a nossa imprensa noticiou? O Valor Econômico fez uma página inteira mostrando a corrida dos grandes bancos atrás de Trump, quando ele chegava atrasado. Eles não perceberam o jogo chegando atrasado. Já tinha dois montados, a área de TI e a área petrolífera. Eles
Pegaram o bonde andando. Esse quadro, de alguma forma, exibe ao contrário do que a gente está comprando, do que a gente vende, fragilidade. Daí, Gabriela, ele faz essa ameaça aos BRICS. Uma ameaça que é inconsistente. Quando nós falamos de BRICS, ele diz, eu vou taxar 100% a China. Ora, desculpe, se eu vou taxar 100% a China, se eu sou tão valente assim em relação à China, por que a primeira viagem internacional que eu vou fazer é para Pequim? Ele anunciou já. Quem tem medo de quem? Vocês repararam que Pequim está em silêncio? Xi Jinping só deu o recado, eu não vou, ele nomeou um vice. Eu não me meto com esses que você convidou. Esse que você convidou não serve para mim. Porque a maior exibição do fim das regras é o fato, nunca houve isso nos Estados Unidos, nunca isso aconteceu. Os Estados Unidos têm aliados estratégicos desde a Primeira Guerra Mundial, que eu vou nomear 2, Inglaterra e França. Não convidá-los? Não convidá-los, os principais aliados, que é a Alemanha, Japão, Coreia, que são aliados exatamente nesse contexto? É ruptura mesmo dos protocolos da regra do mundo da Segunda Guerra Mundial. Há um mergulho no desconhecido, principalmente por essa cisão. Ele não vai conseguir entregar os dois lados. Se ele entregar para o Vance, ele não vai entregar o que ele prometeu para o Musk. Se entregar para o Musk, não entrega para o Vance. A briga não vai ser fácil, não. Chico. Excelente leitura, professor. Principalmente essa leitura da fragilidade, de que nesse discurso embute uma certa fragilidade. A gente costuma ver só o espetáculo do império e não ver isso que o senhor está apontando, que há uma fragilidade nessa história.